Olá pessoal, continuando a fazer um react de um vídeo do Marcelo Andrade, né, sobre a questão da história da igreja no Brasil, né, a história da igreja católica no Brasil, uma entrevista com Rafael Tonon, no canal do Marcelo Andrade. Eu já falei de um vídeo aqui, agora eu vou tratar de outro assunto que foi abordado nessa live, que é a questão dos jesuítas. Em determinada altura, foi falado que com a expulsão dos jesuítas do Brasil, né, em 1759, o ensino brasileiro entrou em colapso. Né? O que os autores falam de história da ciência no Brasil desse episódio? Né? Então eu vou trazer aqui dois autores. Tá? Primeiro autor, Fernando Azevedo, A Cultura Brasileira. Ele vai tratar aqui na página 285. No entanto, com a expulsão dos jesuítas em 1759 pelo Marquês de Pombal, sem a medida complementar da substituição de suas escolas por outras, desmantelou-se por mais de 50 anos, ou seja, ficou de 1759 até 1809, que foi quando a família real veio para o Brasil. Quando a família real veio para o Brasil, foram criadas várias escolas e várias instituições foram criadas, né? E aí foi que teve uma reorganização. Mas o sistema de escolas foi desmantelado, porque eram os jesuítas que tinham esse encargo das aulas. De repente, cortou tudo. Todo o sistema cultural apoiado na estrutura colonial do ensino jesuítico para voltar a reflorescer no Império, aliado a outro tipo de cultura mais liberal, ligado agora à ideia de preparação profissional, a formação de militares, advogados, médicos e engenheiros. Isso já no século XIX, começo do século XIX. A cultura tributária da religião passou por essa forma a ser tributária das profissões liberais, sem se despojar do seu velho conteúdo humanístico e eclesiástico, ao menos até a segunda metade do século XIX. Aí já está falando mais à frente, mas página 285. Então, ok, confere, está batendo com os historiadores aqui. Vamos falar de mais um historiador? Shozo Motoyama, Prelúdio para uma História. Tá? Ele vai tratar ali na página 91, ele vai falar assim: as ordens religiosas, como a dos jesuítas e beneditinos, foram as outras entidades responsáveis pela formação de técnicos e artesãos, como os mestres de risco, que às vezes faziam papel de arquitetos, oleiros, ladrilheiros, telheiros, pedreiros, canteiros, rebocadores, carpinteiros, carapinas, entalhadores, ferreiros, serralheiros, latoeiros e outros. Essas organizações sacras não só formavam, como faziam questão de manter dentro de seus quadros os profissionais formados. Nesse sentido, conseguiram sucesso onde a legislação falhou, formar confrarias como agrupamento profissional de elementos de determinado ofício. Porém, suas atividades não se restringiam à construção e arquitetura religiosa, estendendo-se à engenharia militar ou civil. Página 91. Tá? E ali ele vai mais à frente, vai falar sobre o papel das atividades técnicas e científicas, né? Ó, por seu turno, na página 99. Os jesuítas têm sido acusados de introduzir na colônia uma mentalidade pouco favorável à pesquisa e ação técnica em virtude de seu esforço em difundir a educação escolástica, iniciada com a Escola de Ler e Escrever, por eles fundada em 1549 na Bahia, 15 dias após a chegada ao país, junto com Tomé de Souza. Eles vieram aqui junto com Tomé de Souza, primeiro governador-geral. Isso pode ser verdade com referência aos alunos nativos, mas não se aplica em relação a eles próprios. Como já vimos, os apóstolos da Companhia de Jesus foram perscrutadores incansáveis da realidade brasileira, sobretudo da vida e dos costumes indígenas. Tendo o padre José de Anchieta como pioneiro, chegaram mesmo a elaborar uma gramática geral de Tupi, dando uma forma unificada à diversidade linguística de um grande número de tribos. Nas páginas anteriores, fizemos referência sobre as argutas investigações da natureza e observações empíricas de excelente nível. Ademais, a contribuição jesuíta não se restringiu ao campo da história natural e da etnologia.
Igualmente aventurou-se em áreas da físicas e astronômicas, obtendo bons resultados. Um dos mais marcantes foi o de Valentim Estancel, 1621 a 1705, professor do Colégio da Bahia, que teve a honra de ser citado no Principia de Newton. Olha, o Newton, no Principia, cita um jesuíta brasileiro, pelas pesquisas dele. Veja, este utilizou os dados do cometa de 1668, obtidos pela observação feita por Estancel no Brasil, para tentar comprovar sua teoria sobre esse tipo de astro. Não deixam de ser importantes, do mesmo modo, os trabalhos efetuados por seus companheiros da ordem, Aloísio Conrado Pfel, Domingos Capaci e Diogo Soares. Todos eles atuaram mais na área de cartografia, fazendo observações astronômicas com essa finalidade. Pfel elaborou numerosos mapas da região norte, sobressaindo aqueles sobre o grande rio Amazonas, 1684. Os outros dois, o Capaci e Diogo Soares, levantaram cartas das províncias do sul. Entre 1730 e 1737, ao lado de muitos mapas, confeccionaram igualmente uma tabuada das latitudes dos principais portos, cabos e ilhas do Mar do Sul na América Austral e Portuguesa. Grande número de inacianos poderia ainda ser citado. E aí vai. Algumas vezes, todo esse grupo de jesuítas encarregado de fazer levantamentos cartográficos e topográficos da primeira metade do século XVIII, quando se levantou a questão da demarcação das fronteiras, é citado como a missão de padres matemáticos. Isso está no Tratado de Madrid, né, 1750, definiu aqui a fronteira aqui do lado mais oriental do Brasil, foram chamados padres matemáticos para fazer essas contas aí. Os jesuítas foram ainda notáveis construtores. Tão somente para ilustrar, temos no século XVII Frei Bernardo, arquiteto do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, que consumiu 200 anos para ser terminado. Contudo, esse espírito de inquisição resultante do zelo deles em conquistar os civícolas e conhecer a terra brasileira não trouxe desdobramentos mais consequentes na seara científica ou no desenvolvimento de técnicas competitivas dentro da economia mundial. Com grande probabilidade, isso se explica pelo fato de que o projeto jesuítico na província de Santa Cruz não está direcionado para esses pontos cardeais. Então, resolvi os problemas aqui, tá? Mas não era uma novidade como um Newton que vai descobrir uma coisa a nível mundial. Não é nesse nível. Mas conseguiu fazer aqui um papel bastante importante. Aí chega lá no iluminismo, né? Iluminismo, Marquês de Pombal. Aí vamos então à ruptura, né? Página 108. Os ecos das revoluções não poderiam deixar de chegar a Portugal, mesmo porque o antigo regime colonial estava em xeque em função do avanço dessas metamorfoses essenciais, principalmente da Revolução Industrial. As elites lusitanas procuravam saídas, sendo talvez a mais radical a do Marquês de Pombal. Assim, implementaram-se políticas modernizantes e iluministas com reflexos na sua maior colônia. Uma das medidas adotadas foi a expulsão dos jesuítas em 1759, né? Por causa dos atritos lá com os índios, aquela coisa. Os jesuítas querendo proteger os índios, os portugueses querendo escravizar os índios, aquela luta, né? Acusados de ministrar uma educação meramente retórica e literária. Tá? Bom, não foi por causa disso que eles foram expulsos. Tá? Além de antiquada e obsoleta para os tempos do capitalismo industrial. Existiam também outras ordens prestigiosas, como a dos franciscanos, beneditinos e carmelitas, atuando no país de Camões, inclusive no Brasil. Contudo, os seguidores de Inácio de Loyola, né, da Companhia de Jesus, os jesuítas, eram os mais poderosos, impondo quase sempre os seus propósitos diante daqueles da sociedade civil. No fundamental, a luta de Pombal focalizava-se nesse ponto. Aí ele vai dizer sobre essa questão da ruptura, né? Todavia, de acordo com Fernando de Azevedo, está citando o Fernando de Azevedo, que eu acabei de falar aqui, as reformas pombalinas de instrução pública fracassaram em quase todos os níveis, tanto em Portugal como no Brasil, a não ser a Universidade de Coimbra.
Ao desmantelar o ensino jesuítico, sem preparar adequadamente seu substituto, elas apenas serviram para rebaixar ainda mais a educação lusitana. Não se pode esquecer que a companhia possuía na época da expulsão 24 colégios e 17 residências no reino, e na colônia 17 colégios e seminários, 25 residências e 36 missões. Em solo brasileiro, os resultados da reforma foram piores, ou seja, essa reforma que expulsou os jesuítas, para o Brasil foi pior. Para Portugal já foi ruim, para o Brasil foi pior. A educação das escolas confessionais foi substituída por aulas e escolas régias, por mestres nomeados de acordo com os bispos, ou ministradas pelos padres, mestres e capelões de engenho, menos preparados do que os jesuítas, e sem o fervor espiritual destes. Além disso, o subsídio literário, taxa criada para dar suporte a esse ensino, não conseguia atender às necessidades. A exceção ficou por conta dos estudos universitários em Coimbra, impulsionados pelo reitor reformador Francisco de Lemos. Quer dizer, para Coimbra pode continuar indo, mas isso é só a elite que vai, né? Só a elite que tem grana para isso aí. Então, isso na página 109, 110. Então, esse cenário que eles estão descrevendo, muito brevemente, no podcast, sim, tem amparo na historiografia brasileira. Citei aqui o Shozo Motoyama e citei aqui o Fernando de Azevedo. Sim, 1759, ele simplesmente entrou em colapso o ensino em geral aqui no Brasil. Muito obrigado, então.